Dostoiévski fala que há um vazio no homem do tamanho de Deus. Por que isso? Como a gente pode entender isso? Né? Uma das perguntas principais da história da humanidade é o que eu vim fazer nesse mundo? Qual é o sentido da minha vida? Então, dentro disso, a gente pode analisar essa frase de Dostoiévski a partir do ponto de vista de Deus, né? Quando ele fala há um vazio no homem do tamanho de Deus. E se nós consideramos que Deus ele não tem tamanho, né? Ele não entra dentro dessa noção de tamanho, de medida, é porque ele é maior que todas as coisas, né? Então, se há um tamanho no homem que é, se há um buraco no homem do tamanho de Deus, é porque só Deus pode preencher, né? Então, dentro disso, se nós formos ver o ser humano comparado aos animais, nós acreditamos que o homem ele possui uma alma imortal, e essa alma imortal procura um bem eterno. Então, por isso que a gente pode ver algumas pessoas que, tendo todo o bem à sua volta, não estão satisfeitas. Então, nós vemos pessoas que têm muito dinheiro, têm às vezes uma família até estruturada, muitos bens materiais, têm muita tranquilidade na vida e mesmo assim sente que falta algo. Por quê? Porque o homem ele foi feito para o bem, o sumo bem, para o bem eterno, que é Deus, né? Então, quando a gente inicia uma catequese, quando a gente inicia um processo de conhecer a fé, a gente precisa ter em mente isso. Que é o quê? Eu nasci para o bem. E se eu nasci para o bem, eu não posso me contentar com bens menores, né? A diferença de mal e bem é que todo mal ele é um bem menor em relação ao outro bem, né? Então, uma relação sexual é um bem quando encaixada dentro de um contexto específico para a procriação. Então, assim, se eu estou numa relação conjugal, de casamento e tudo, o ato sexual se faz um bem. Mas agora, se eu estou vivendo isso de modo desregrado, ele passa a se tornar um mal, porque ele é um bem menor em relação ao bem maior, que é o casamento, né? Então, dentro dessa ideia, nós podemos entender que o homem ele nasceu para Deus. O Catecismo da Igreja Católica, no primeiro capítulo, que vai falar sobre a seção do credo, ele fala: o homem é capaz de Deus. Ou seja, nós podemos entender a Deus. Não 100%, mas nós conseguimos conhecer a Deus a partir da nossa visão e saber que Ele é nosso Criador, que Ele nos ama. Então, como que eu faço isso? Santo Agostinho diz que só se ama aquilo que se conhece. Então, eu tenho que aprender a conhecer a Deus e, a partir disso, amar. Então, para conhecer a Deus, eu preciso da virtude da fé. Para amar, nós já vimos no Evangelho que Jesus fala: se me amas, segue os meus mandamentos. E se para amar, eu tenho que cumprir esses mandamentos, né? E dentro desses mandamentos a gente entende que pela nossa força não dá. Não dá para viver os 10 mandamentos simplesmente pela nossa força. Então, considerando isso, a igreja nos convida também a fazer mão dos sacramentos, tomar os sacramentos, que são aqueles auxílios da graça que nos dão a graça santificante para poder viver cada vez melhor os mandamentos. E a partir dos sacramentos eu faço parte da vida da igreja através da oração. Se nós formos ver a estrutura do catecismo, é exatamente essa, né? A gente começa com o credo, depois a gente passa para os sacramentos, depois nós passamos, ou melhor, credo, mandamentos, sacramentos e oração. É isso que um católico tem que ter. Um católico que deseja ser bem informado, ele precisa disso. Então, a primeira parte, nós temos o credo. Nós temos que aprender aquilo que nós queremos. Muitas pessoas, no domingo, vão à missa e chegam lá e rezam uma coisa que eles não conhecem, não sabem o que está acontecendo, né? Então, é importante a gente conhecer o credo, a partir daí viver os sacramentos da igreja, vivendo também os mandamentos, juntamente com a oração. Então, é esse o sentido da nossa vida. O homem nasceu para amar e servir a Deus, para no momento em que ele morrer, se unir a Ele no céu. Então, essa vida nos pede que nós conhecemos e amemos a Deus. De que forma? Da forma que a igreja nos indica: crendo, amando, confiando e rezando. Então,
a igreja nos deu um, um vasto leque de possibilidades, com o credo, com os mandamentos, com os sacramentos e com a oração. A estrutura básica do catecismo da Igreja Católica é essa. E essa é o cumprimento da nossa grande vocação. O homem nunca está satisfeito. Nunca está satisfeito. Independente se ele tem muito prazer, independente se ele tem muitos bens, se ele tem muita felicidade, ele nunca está satisfeito. Nós vivemos numa época em que a depressão e a ansiedade tomam conta de praticamente todas as pessoas. Boa parcela da nossa população vive com dramas existenciais que poderiam muito bem ser supridos, lógico, com assistência médica, mas também com a busca de sentido. Viktor Frankl, o criador da corrente psicológica da logoterapia, vai dizer no seu livro Em Busca de Sentido que as pessoas que mais sobreviviam aos campos de concentração eram aquelas pessoas que tinham algo pelo qual lutar, algo pelo qual viver. E nós vivemos a crise de sentido. E dentro dessa crise de sentido, nós temos as suas consequências, os seus efeitos. São as crises existenciais. Então, a catequese, além disso, além de todo o conteúdo doutrinário que você recebe aqui, você também recebe sentido. Você recebe motivação para viver. Porque nós sabemos, nós temos a esperança de que no final disso tudo, nós nos iremos a Deus no céu.